Enquanto o inconsciente permanecer nas sombras, ele continuará escrevendo silenciosamente o roteiro da nossa vida. Repetimos os mesmos amores, as mesmas dores, os mesmos ciclos, acreditando que é azar ou destino, quando na verdade é a alma tentando se fazer ouvir. Carl Jung, o mestre da psicologia profunda, dizia: até você tornar o inconsciente consciente, ele dirigirá sua vida e você o chamará de destino. Cada conflito é um espelho, cada sofrimento, um símbolo em busca de tradução. O inconsciente não deseja punição, deseja reconhecimento. Ele fala em sonhos, sintomas e sincronicidades. Enquanto resistimos, a vida repete. O sofrimento é a linguagem secreta do despertar interior. Mas o ego não suporta incertezas. Ele quer acreditar que a vida é um jogo de sorte ou azar, uma sequência de vitórias e derrotas que ele pode controlar com esforço, fé ou estratégia. O ego aposta em pessoas, em caminhos, em promessas, como se o universo fosse um cassino que o deve recompensar por ter feito tudo certo. E quando perde, chama de azar. Mas o que é o azar? Senão a alma reorganizando o tabuleiro para que o jogo volte a fazer sentido. A alma não joga dados, mas o ego insiste em apostar. A alma não busca vencer, busca despertar. Ela cria cenários, encontros e desencontros, não para testar, mas para ensinar. O que o ego chama de fracasso é muitas vezes o self movendo as peças invisíveis do destino. A sorte e o azar são apenas rótulos para o que ainda não compreendemos. Quando a consciência se expande, percebemos que nada é arbitrário. É apenas a alma tentando te devolver a si mesmo. Ser inteiro é mais importante do que ser feliz. A felicidade é um instante. A inteireza é uma travessia. Ser inteiro é abraçar o que o mundo ensinou a rejeitar. A dor, a raiva, o medo, o desejo é incluir o que o ego quer esconder. A alma não busca conforto, busca verdade. E a verdade quase sempre fere antes de curar. Quando paramos de fugir daquilo que dói, a consciência começa a se expandir. A vida não quer que sejamos bons o tempo todo. Quer que sejamos reais. É nesse encontro com o que somos, e não com o que fingimos ser, que nasce o verdadeiro autoconhecimento. A vida é um processo psicológico de despertar da consciência. Nada é por acaso. Cada perda, cada encontro, cada fracasso é um símbolo do inconsciente se revelando. O que chamamos de acaso é apenas a psique atuando de forma invisível. A existência tem uma inteligência própria, uma força que empurra o ser para a individuação. Esse caminho de retorno ao self. As dores não são castigos, são convites. A consciência se acende quando a ilusão do controle se desfaz. Quando compreendemos que não estamos sendo punidos, mas chamados, a dor muda de tom, passa de inimiga a mestra. É no atrito entre o que queremos e o que a vida impõe que o ser amadurece. Dentro de cada um há uma guerra secreta. O ego e o self se enfrentam em silêncio. O ego quer estabilidade e controle. O self deseja expansão, autenticidade e sentido. Quando o mundo parece ruir, é o self rompendo as paredes que o ego construiu. Essa tensão é necessária. É ela que abre espaço para o verdadeiro eu emergir. O ego luta para sobreviver. O self quer apenas ser. E quando o ego, cansado de resistir, finalmente se rende, o ser encontra paz. Porque a paz não está no controle, está na entrega. Esse é o início do verdadeiro despertar espiritual. A dor, por mais cruel que pareça, é o portal da transformação. Nada que nasce fácil tem profundidade. As crises, as perdas e as doenças são maneiras de a psique te chamar de volta para si. Cada ruptura é uma revelação. Quando a vida te tira ao chão, ela te obriga a criar raízes dentro. A dor abre fissuras, e é por essas rachaduras que a luz entra. O sofrimento não é o fim, é o início da consciência. E quando compreendemos a linguagem da dor, ela deixa de nos ferir e passa a nos moldar. A alma quer se tornar consciente, e para isso às vezes precisa quebrar o ego. Mas o ego não aceita perdas. Ele insiste em jogar, como se o destino fosse um cassino e a sorte pudesse ser comprada com boas intenções. A alma, porém, observa em silêncio. Ela sabe que a sorte é apenas o momento em que o ser está pronto para compreender o que antes chamava de azar. Quando paramos de disputar com a vida e começamos a escutá-la, o jogo muda. Não há mais vencedores ou perdedores, há apenas movimento. O azar é o mestre disfarçado de derrota. A sorte,
a compreensão que nasce depois da queda. Nada muda fora enquanto o padrão se repete dentro. As histórias que insistem em voltar, os amores que acabam igual, os fracassos que se repetem, os encontros que doem, são o inconsciente batendo à porta. A vida se repete até que o ser desperte. O que não é visto, insiste. O que não é compreendido, retorna. Cada pessoa que surge, cada conflito que se forma, traz uma mensagem simbólica. Quando paramos de perguntar, por que isso aconteceu comigo? E começamos a perguntar, o que isso quer me mostrar? A repetição se transforma em aprendizado. E o que antes era destino torna-se escolha. A sombra é o espelho mais fiel da alma. Tudo aquilo que rejeitamos em nós é projetado no outro. O que mais condenamos, secretamente habitamos. A sombra, conceito central em Jung, é feita de tudo o que escondemos para sermos aceitos. O preço da aceitação é a fragmentação. Quando olhamos para ela com coragem, ela deixa de ser monstro e vira mestra. A sombra é o solo fértil onde germina a consciência. Só quem integra o que teme pode realmente ser livre. Porque a luz que nega o escuro é vaidade. A luz que o inclui é sabedoria. Os sonhos são a linguagem secreta da alma. Eles não mentem, não se preocupam com lógica, não pedem permissão. Cada símbolo onírico, um espelho, um mar, uma criança, uma serpente, é uma parte de nós tentando ser compreendida. O sonho traduz o que o ego não consegue ouvir acordado. Escutá-lo é um ato de reverência. Jung via nos sonhos o caminho direto para o self, a bússola interior que aponta onde a consciência precisa ir. Quando ignoramos nossos sonhos, nos afastamos da alma. Quando os escutamos, ela volta a respirar. Os sonhos são a linguagem viva do inconsciente coletivo, esse oceano simbólico onde todos estamos conectados. A individuação, para Jung, é o processo de reunir tudo o que foi separado. É a jornada do ser em direção à totalidade. Não se trata de melhorar, mas de lembrar. Lembrar de quem somos além da persona, além do papel social, além do ego ferido. É o retorno simbólico à unidade. É uma viagem perigosa, pois exige atravessar as próprias sombras. Mas é nessa travessia que encontramos o self, o centro luminoso da psique. Quando isso acontece, a vida externa pode continuar caótica, mas o mundo interno silencia. Porque ser inteiro é finalmente parar de fugir. A vida é um mito sendo vivido. Cada um de nós é protagonista de uma narrativa simbólica escrita pelo inconsciente coletivo. As dores são iniciações. As coincidências são sinais, os encontros são espelhos. A existência fala em linguagem arquetípica. Quando começamos a ouvir, percebemos que nunca estivemos sozinhos. A vida sempre tentou nos despertar. Tudo o que nos acontece tem um propósito: empurrar-nos de volta ao centro, ao self. O despertar não é um evento, é um retorno. E quando esse retorno acontece, o mundo não muda, mas nós mudamos a forma de vê-lo. No fim, o mistério da existência não está em entender tudo, mas em permitir-se ser vivido por ela. Nada é desperdício quando se vive com consciência. A alma não quer perfeição, quer presença. E talvez o verdadeiro sentido da vida seja apenas este: tornar-se consciente do que somos enquanto ainda há tempo de sentir. O ego chama de azar o que a alma chama de destino. A alma não joga dados, mas o ego insiste em apostar. E quando ele finalmente perde, é nesse instante que o jogo começa de verdade. Porque é ali que a consciência desperta e o ser entende que nunca houve sorte nem azar, apenas o movimento exato de uma alma tentando se lembrar de quem é. Se este texto tocou algo em você, inscreva-se no canal. Aqui cada palavra é um espelho, cada reflexão é uma porta para dentro. Deixe nos comentários qual parte de você está pedindo para ser vista.